Nós somos obrigados a compartilhar uma acomodação com outras pessoas. E o que eu achei que poderia ser uma experiência negativa, acabou sendo uma experiência muito positiva, o que me trouxe aqui alguns insights para compartilhar com vocês. Então, não deixe que ganhar dinheiro acabe atrapalhando as suas experiências, principalmente nas viagens. Normalmente, quando nós viajamos, nós escolhemos ficar num lugar, num Airbnb ou num hotel só pra gente, privacidade total. Como é o caso agora, temos aqui uma casa, um Airbnb só pra gente. Quando eu era mais jovem, muitos anos atrás, não tinha dinheiro, então eu ia lá para um hostel e compartilhava um quarto que tinha lá várias beliches e era eu e mais 7 caras num quarto. Era a vida. Depois passei a ganhar mais dinheiro, então passei a optar por privacidade. Ainda mais agora, tendo a minha esposa viajando comigo. Só que houve um lugar aqui em particular em que simplesmente não havia opção. Uma cidadezinha isolada no extremo sul do Chile, uma cidade chamada Puerto Williams. 2.000 habitantes, pouquíssimas opções, difícil chegar lá, risco de voo e navio, barco ser cancelado devido ao mau tempo, então não dava para ser muito exigente ali. Tentei ficar no lugar privado no Airbnb, não tinha como, não tinha opção, e era aquilo, era um hostel ou nada. Então ficamos no hostel. E nos dias antes de chegar na acomodação, eu fiquei um pouco apreensivo, pensando, cara, como será que vai ser? Será que o pessoal vai ser barulhento? Será que vamos ter mais experiências? Eu sei, o quarto é privado, o banheiro também, mas nós vamos ter que compartilhar a entrada, a casa, a cozinha, a sala com outras pessoas. E se houver pessoas bagunceiras e barulhentas, eu já comecei a pensar, tipo assim, Brasil, pessoas bagunceiras, Europa agora, muitos lugares também, infelizmente, há muita gente viajando que não tem noção de respeito. Então, eu fiquei nessa paranoia, mas chegando lá tivemos uma experiência muito positiva. Eu até dei graças aos céus que nós somos obrigados a ir por esse caminho. Foram pessoas muito amáveis, muito acolhedoras, não somente a dona da acomodação, mas também as pessoas que estavam hospedadas ali, viajantes, pessoas que moravam na cidade, pessoas maravilhosas. Compartilhamos ali o café da tarde, almoço, janta, momentos, jogamos, conversamos, contamos piadas, enfim, e aprendemos muito, muito espanhol no processo, pois só havia chilenos ali. Éramos os únicos brasileiros, os únicos estrangeiros ali, naquele momento, naqueles dias. Tivemos assim, muita privacidade no nosso quarto, tinha até um cachorro e um gato, e eu gosto muito de animais, eu sinto falta de animais, viajando aí por diferentes lugares, então havia um gato, um cachorro na acomodação, assim, foi tudo maravilhoso, internet rápida, cara, foi muito melhor do que em muitos lugares em que nós tivemos uma casa bonita só pra gente. E aí que tá, isso é que me fez pensar, porque se eu pudesse ter escolhido, eu iria simplesmente no automático, o que eu já venho repetindo há muitos anos, privacidade. Mesmo que seja mais caro, vamos ficar num lugar só pra gente. E ficando no lugar somente nós, claro, teríamos mais privacidade, porém, nós não teríamos tido toda aquela experiência de interação com as pessoas e com pessoas boas, pessoas agradáveis. Então nós teríamos perdido isso, Eu me pergunto, quantas vezes será que nós perdemos essas oportunidades de interação porque nós escolhemos o caminho de quem ganhou mais dinheiro, o caminho de quem quer mais privacidade, o caminho de quem tem paranoia quando vai interagir com outras pessoas. Paranoias, eu digo aqui, uma palavra meio forte talvez, mas quem já viajou muito também já teve boas experiências e já teve más experiências também. Nem sempre viajar quer dizer que tudo é uma maravilha, você também se depara com pessoas não tão agradáveis muitas vezes, viajando, morando em outros países ou no próprio Brasil. Então a gente fica com uma certa paranoia, com um certo receio. Pensando em segurança, em privacidade e tudo mais. Então, é aí que eu vejo que muitas vezes ganhar mais dinheiro acaba atrapalhando, acaba te isolando. O que foi o que eu falei no vídeo anterior. Como que ganhar mais dinheiro acabou me deixando mais isolado. E eu citei esse exemplo do hostel e vários outros. Mas quando eu fiz aquele vídeo, eu ainda não havia tido essa experiência que eu acabei de compartilhar com vocês aqui. Mas talvez eu tenha citado outra, que eu até reitero aqui brevemente, que foi uma visita que eu fiz sozinho, a uma ilha isolada lá no Japão, e não tinha opção, não tinha hotel nem nada, havia poucos milhares de habitantes, poucas acomodações, só tinha 2 para escolher e eram hostels, então tive que ficar num hostel e interagir com outras pessoas, e foi uma experiência muito positiva.
Eu era o único estrangeiro ali, quer dizer, na verdade havia outro brasileiro que trabalhava ali, mas era um brasileiro que era mais japonês que brasileiro, então digamos que eu era o único gaidin ali, o único estrangeiro ali. Então interagi muito com os japoneses, aprendi mais palavras em japonês também, foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora, e que nós não tivemos lá em Kyoto, ou então lá em Tóquio, em lugares com muito mais pessoas, mas que nós escolhemos nos isolar numa acomodação só pra gente. E até mesmo quando o perrengue aconteceu e teve um terremoto ali em Taiwan, como a Yonaguni, que é a ilha japonesa está ali do lado, o terremoto foi sentido ali, teve alerta de tsunami, e tinha o pessoal ali do hostel para ajudar. Tinha pessoas com quem eu já tinha interagido, que sabiam, o Rafael está aqui nesse quarto, né? E teve um terremoto, então não vamos sair correndo e largar ele aqui, vamos ajudá-lo também. E me ajudaram, né, a ir para um lugar seguro, né, da tsunami, que felizmente não atingiu a ilha. Então assim, claro, mesmo essa experiência positiva depois, como não houve nenhum problema, pelo menos naquela ilha, ninguém se machucou, então foi uma experiência positiva no final das contas, pelo menos ali pra gente, né? Foi só um susto. Eu não teria tido essa experiência se eu tivesse ali isolado. E a minha escolha era se isolar porque tá meio que no automático, como eu disse, né? Não só por ter crescido no Brasil, mas por ter viajado por lugares um pouco mais problemáticos, até mesmo a Europa, que era seguro, mas que agora cada vez mais está deixando de ser uma sociedade de alta confiança. Então a gente vai criando certos padrões de comportamento que a gente vai internalizando e repetindo, né? Tipo, eu vou no automático aqui focar em ficar num bairro seguro, poucas pessoas, privacidade, transporte privativo, pegar Uber, não pegar transporte público, não caminhar à noite, não ficar no hostel, porque aí você começa a lembrar das experiências negativas de lugares problemáticos, na Europa, América do Norte, América Latina, Brasil, enfim. Mas que no Japão e na Coreia são assim, totalmente diferentes. São lugares em que você pode interagir com o povão, né? Tudo que a gente evita no Brasil, pegar transporte público, no Japão a gente pode. Eu sinto falta disso, eu quero interagir com as pessoas, eu não tenho essa frescura, eu cresci na periferia, né? Hoje, apesar de ter ganhado um certo dinheiro, eu sei o que é não ter dinheiro, eu cresci pegando o transporte público, cresci na periferia, estudando em escola pública, então eu não tenho essa frescura que muitas pessoas têm. Eu vou interagir com o povão. A única coisa que me impede no Brasil de estar ali no transporte público, na periferia, interagindo com o povão, infelizmente é o comportamento das pessoas, é a insegurança. É você se deparar com pessoas com uma caixinha de som, com música no último volume, desrespeitando as outras pessoas. É isso. O que em lugares como Japão e Coreia não tem problema. A gente pode se meter no meio do povão, ir lá no restaurante baratinho ali na periferia. A gente pode às vezes ver pessoas em situação de rua até e tentar conversar com essas pessoas, né, sem preconceito, sem medo de que alguma coisa vai acontecer. No Brasil, infelizmente, eu não arriscaria fazer isso, ainda mais com a minha esposa do lado, lá no centro de São Paulo, seria muito perigoso. Ou em Toronto também, com todas aquelas pessoas consumindo aquelas substâncias. Mas no Japão a gente pode, na Coreia também, porque é uma sociedade de alta confiança, em que é seguro, é agradável, é uma boa experiência você estar no meio do povão. E aí você não precisa discriminar as pessoas por questão de classe. Na Coreia há muita discriminação entre os coreanos, e você pode ver isso nos doramas, que reflete parte da vida real também. Parte é ficção, parte é vida real. Que se você não tem dinheiro e você não tirou notas boas, você é um bosta. Infelizmente os coreanos se olham assim. Mas quando você é estrangeiro, você está de fora de toda essa dinâmica social e você pode interagir tanto com o dono de uma grande empresa ou com o cara que está ali catando latinha na rua e está tudo certo para você, algo enriquecedor. Não tem preconceito, não tem problema. E infelizmente são experiências que no Brasil é difícil ter. É complicado por causa de segurança, por causa de respeito e também por causa de certos preconceitos invertidos, que eu diria. A gente tem essa narrativa no Brasil de que não, o preconceito ele vem de cima para baixo, é sempre de cima para baixo. É o rico que odeia o pobre. Mas só de você chegar às vezes um pouco mais bem vestido e não falar com aquela linguagem de "Ei, mano, tá ligado, mano?", as pessoas já te olham torto, já pensam que você é metido, que você está esnobando, que você é playboy, que você é filhinho de papai e você não consegue interagir com as pessoas porque elas já estão com a cabeça contaminada de preconceitos.
E algumas estão dispostas até a agir com hostilidade para cima de você, sendo que, na verdade, o meu coração estava cheio de boas intenções. Eu dou risada aqui para descontrair, mas essa frustração que eu tenho quando eu vou para a periferia, né? Às vezes visitar pessoas, visitar meus avós, amigos e tal, às vezes você quer interagir com as pessoas, mas você sabe que o pessoal tá te olhando torto porque, sei lá, a sua aparência. Ou então uma vez que minha esposa estava com roupas um pouco mais normais em outros lugares do mundo, mas que não. Lá na periferia o pessoal olha com raiva, tipo, como você ousa? Como que você ousa andar bem vestido aqui, desse jeito aí? Patricinha, filhinho de papai, não, isso não dá, eu vou olhar com raiva, as pessoas ficam com raiva de você. Então, cara, no Japão não tem isso. Nem na Coreia, nem em muitos outros lugares. Então, E é uma pena que no Brasil muitas vezes você é obrigado a se isolar, você é obrigado a pagar mais, a se segregar, mesmo não gostando, sendo contra tudo isso, mas o preconceito é uma via de mão dupla, né? Eu não tenho preconceito com as pessoas mais humildes, porque eu vim disso, só que muitas vezes essas pessoas olham pra gente com hostilidade. Então, às vezes a gente tem que... Quando vai pra uma praia, tem lá a Praia do Povão. No Japão não me importo de estar no meio do povão, mas no Brasil eu já sei que vai ter lixo, vai ter bebedeira, vai ter funkeiro, vai ter gente desrespeitando, até roubando, pode ter arrastão. Então, ter uma praia ali com o pessoal de mais alta renda, onde tem segurança, eu prefiro ir pra lá. Infelizmente é isso, e essa tem que ser a minha atitude no Brasil. Eu odeio ter que fazer isso. Quando eu era mais pobre, crescendo na periferia, eu criticava essa atitude da classe média brasileira, mas infelizmente hoje no Brasil eu tenho que viver isso. Né? E é muito bom às vezes ter essa dose de realidade e poder entrar no meio do povão, em outros lugares do mundo, e ver que não é assim, que não tem essa dinâmica. Mas Rafael, você começou citando o exemplo do Chile. Chile é América Latina, é igual ao Brasil, a mesma coisa. De novo, preconceito do brasileiro, muito diferente do Brasil, e muito à frente até em certos aspectos. E mais uma variável aqui. Eu não me meteria num hostel em Santiago, maior cidade do Chile, mas em Puerto Williams, que é uma vila, uma cidadezinha pequena de 2.000 habitantes, lá sim, por quê? É como se fosse o Japão chileno, no sentido de que é uma sociedade de alta confiança. Então lá é um lugar que ninguém rouba ninguém, e também é bem isolado, é meio uma ilha, né? Então o cara roubar alguém ali, ele vai fugir para onde, né? Então as pessoas se conhecem, as pessoas se ajudam, a pessoa quando rouba ali, ela é praticamente deportada para cumprir pena em outro lugar, porque quase nem tem muito espaço no presídio ali. Então é muito seguro, então não tem esse problema. Eu estou falando então muitas vezes, né? Então, é diferente, então a gente não pode pegar um país ou então um continente na perspectiva cultural, América Latina, e achar que é tudo a mesma coisa, é igual ao Brasil. Não é. Do mesmo jeito que o Brasil, onde eu estou agora, Gramado, é uma sociedade de alta confiança. Por enquanto. Por enquanto. Então no Brasil também tem essas pequenas bolhas em que é uma sociedade de alta confiança, em que você pode até, sei lá, deixar sua bicicleta na rua e ninguém vai roubar. Em alguns lugares especificamente, tá? Então não dá para colocar Brasil ou Chile tudo no mesmo pacote. Então é uma pena ver que muitas vezes no Brasil a gente tem que pagar mais para se isolar, enquanto que outros lugares muitas vezes pagando mais você está se privando de boas experiências, como foi o caso no Japão e no Chile aqui especificamente. Talvez há outros casos também que eu não vou me lembrar agora, esse vídeo não tem script, né? Mas é isso, né, pessoal? Eu comecei o vídeo aqui sem script, sem nada, só queria conversar com vocês, trocar uma ideia aqui nesse canal, que é o canal Novas Ideias, né? Eu tenho vários canais que até eu me confundo, mas esse canal aqui é o Novas Ideias. Eu quero aqui conversar com vocês aqui sobre... falar sobre ideias, porque nos outros canais eu falo de geopolítica, eu falo de treta, eu falo de viagem também, mas aqui eu quero mais falar do que eu aprendi, compartilhar com vocês aqui. No estilo aqueles vídeos que eu fazia no passado sobre minimalismo, que eu já fiz nesse canal também, né? Será que minimalismo e Agenda 2030 estão conectadas? Quais são as minhas ideias? O que eu penso sobre isso, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre a vida? Enfim, eu quero compartilhar tudo isso e mais aqui nesse canal. Vou deixar aqui o vídeo em que eu falei sobre como ganhar mais dinheiro me deixou mais isolado.
É só clicar aqui agora e assistir. Então, valeu pessoal e até o próximo vídeo.